Luísa, vamos ver se isso ajuda. São dois filósofos, o Aristóteles da antiguidade, o Heidegger contemporâneo. O Aristóteles chama de substância ou objeto do conhecimento, aquilo que eu quero entender e compreender. Ente, para o Heidegger, é a mesma coisa, né? Vamos lá, a substância para Aristóteles ele pode entender através de dois conceitos, que é matéria e forma. Matéria é aquilo que eu percebo pelos meus cinco sentidos e forma é racionalmente, é conceito. A gente estudou um monte de conceitos do Aristóteles, só que eu queria chamar a atenção só para aquele ali, ó, a causa final, das quatro causas, a que está com verde bem escuro ali, ó. Causa final é a função para a qual a coisa é feita, beleza? Toda substância no mundo tem uma causa final, ela tem uma função de existir, né? É, o Heidegger, que chama o objeto do conhecimento de ente, né? Ele escreveu o livro O Ser e o Tempo justamente para reclamar, para se queixar que os indivíduos, os seres, que é diferente do ente. O ente é, no caso, tudo que existe, tá? E o ser é mais específico, é só um indivíduo. Então ele vai estar reclamando que os indivíduos eles perderam sua causa final, tá? A gente não sabe qual o sentido da nossa existência enquanto ser, tá? Então essa é a reclamação dele no ser no mundo, uma reclamação existencial. E ele quer recolocar na filosofia, né, na metafísica, a questão do sentido do ser, que lá no Aristóteles existia e agora não existe mais, porque hoje em dia a gente valoriza muito mais as coisas. Então, ele chega a um conceito que é a tonalidade afetiva, que é justamente a valorização daquilo que é específico de um ser, tá? As suas experiências, os seus sentimentos, o seu estado de espírito, porque ao valorizar essas coisas individuais, a gente acaba valorizando esse ser que está abandonado aí no mundo sem um sentido existencial, tá? Ele vai falar que apesar do Aristóteles, ele tinha lá a causa final, tá? Ele reconhecia que todo objeto ou toda substância tem um sentido de existir. Isso não quer dizer que nós, seres humanos, cada um de nós individualmente, teria lá na antiguidade um sentido também. Quando eu olho aqui ó, no último item que eu separei para você, os antigos não podiam fazer isso, quer dizer que lá na época do Aristóteles, quando ele falava de causa final, ele falava da causa final do ente, né? Não do ser, tá? Então essa é uma reclamação que o Heidegger coloca. Ele fala, tá, ó, eu preciso resgatar algo importante do Aristóteles, que é a causa final, mas nessa época da antiguidade não existiria uma causa final para o ser, tá? Porque não se reconhecia aquilo que era individual, subjetivo, só era visto no coletivo, tá? Ó, eu vou pular as duas primeiras linhas do exercício porque não são importantes. Tá? Entre as inovações da obra O Ser e o Tempo está a elevação da tonalidade afetiva ao centro da possibilidade de compreensão do mundo. Então está falando assim, ó, para eu compreender o mundo eu preciso levar em consideração a tonalidade afetiva, ou seja, as experiências individuais, o estado de espírito, tá? Tudo aquilo que for individual. Compreendemos algo sempre situado em um contexto. Primeiro dá-se algo na sala de aula, ou como sala de visitas, ou como sala de jogos, e somente por abstração imaginamos uma pura sala, a sala em si mesma. Então está falando assim, olha o que eu escrevi aqui embaixo. Primeiro eu vou elevar a tonalidade afetiva para entender a compreensão do mundo, vou valorizar isso, e eu vou perceber que o conhecimento ele é sempre dado num determinado contexto, tá? Quando eu falo para alguém, eu faço uma pergunta para alguém, o que é uma sala? Essa pessoa ela vai buscar uma abstração, um conhecimento abstrato, explicar o que é sala, sempre a partir daquilo que ela já experimentou. Se eu perguntar para uma criança o que é uma sala, provavelmente ela vai explicar de acordo com a perspectiva da sala de aula dela ou da sala da casa dela. Ela só vai incluir outras noções, como o que é sala de jogos, na hora de construir o conceito, se ela tiver experimentado isso uma vez na vida dela, tá? Então, nunca se está puramente na sala de aula, sempre a partir das experiências individuais, a partir daquela tonalidade afetiva. Depois ele até coloca mais algumas coisas ali, né? Que o tédio vai influenciar na resposta, a ansiedade, o cansaço, a alegria, a expectativa, tudo isso influencia na forma como a gente constrói um conhecimento sobre o mundo. E para finalizar, diz ali, ó, as três últimas linhas. A tonalidade afetiva mostra, abre
unifica a sala de aula, que sem isso seria um ajuntamento de partes. O como aparece antecede o que aparece. Está falando para a gente o seguinte, que a forma como as coisas se manifestam para a gente na nossa vida determina muito a forma como a gente vai produzir o conhecimento. O como aparece vai refletir, antes mesmo do que de fato é aquilo que eu quero produzir de conhecimento. A letra A está errada porque essa perspectiva substancialista ali que fala do Aristóteles, né, ela não é simplesmente aceita pelo Heidegger, tá? Ele amplia isso com a ideia de tonalidade afetiva, tá? Não aparece tonalidade afetiva no Aristóteles. B, por que a B está errada? Deixa eu dar uma olhada aqui para eu lembrar, tá? Que a compreensão é sempre interpretativa, né? E que isso se manifesta também no Aristóteles? Não, não é só interpretativo, existe algo racional também. Letra C, que o erro aristotélico é de optar somente pela racionalidade. Também não, quando a gente olha lá substância, substância é matéria e substância é essência ao mesmo tempo. Então, não é só racionalidade. E a letra D diz que há a primazia do sentir sobre o pensar. Não é necessariamente nesse conceito, nessa ideia que o Heidegger estabelece. Ele vai além, ele fala que sentir também é importante, mas pensar faz parte. Por isso que a resposta é a letra E. Vixe, ficou longo, né? Mas espero que tenha ajudado, tá? Qualquer coisa, manda outra mensagem.